para cada um de nós, do menor a maior que aqui está. Não podemos sair desse ambiente se a palavra não tiver feito a sua obra. Que o Espírito Santo nos ajude a receber a palavra do Senhor em nossos corações. Querido Pai Celestial, no nome precioso do Teu bendito Filho amado, nós te pedimos, fala-nos como temos aqui dito, fala-nos pela Tua palavra. Por Tua infinita misericórdia, ganha nossos corações, conquista as nossas mentes, Senhor, para Ti mesmo. Nós queremos expressar a mentalidade do Teu Filho, uma mente que seja celestial. Nos ajuda nessa noite, bondoso e amado Pai. É o que nós te pedimos, como nós dissemos, no precioso e poderoso nome do Teu Filho. Amém. Vamos ler uma porção das Escrituras Sagradas e fazer aí, depois, algumas observações que se fazem necessárias. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui do versículo 3 ao 5. A palavra de Deus assim diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Antes de nós, então, considerarmos aqui alguns pensamentos sobre esta porção, se faz necessário que eu diga algumas palavras introdutórias para meus irmãos. Há uma batalha, há uma luta, há um conflito que está acontecendo exatamente neste momento nas regiões celestiais. E qual é o alvo desse conflito? Qual é o alvo dessa batalha, dessa guerra? A sua mente. A sua e a minha mente estão sendo disputadas. Com absoluta certeza, irmãos e irmãs, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, tem buscado conquistar e manter aprisionada a mente de muitos, e lógico, especialmente dos cristãos. Quais são as suas armas? Vou citar algumas delas aqui para vocês. Engano. Segunda arma, sentimentos oscilantes. Terceira arma, mentira. São armas que o inimigo utiliza-se para nos atacar, para que sejamos aprisionados em nossa mente. E há uma, de modo especial, que ele tem usado. Ele tem a capacidade, o poder de gerar pensamentos tóxicos em nós, pensamentos falsos em nós, e coloca esses pensamentos em nossa conta. Você já se apanhou de surpresa numa reunião como essa, no Partir do Pão, ou no outro ambiente, e de repente uma seta vem direta na tua mente, fazendo, de onde surgiu esse pensamento? Às vezes pensamentos de agressividade, de ódio, até mesmo de impureza. De onde surgem estes pensamentos? Nós devemos estar atentos, porque o inimigo das nossas almas é extremamente ardiloso. Um exemplo, apenas eu vou me reportar, depois vocês estudem, Mateus capítulo 16. Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e fez aquela pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí eles começaram a responder: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem mesmo que o Senhor é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou até mesmo alguns dos profetas. E vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro tomou a dianteira, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso?
Jesus se volta para ele e diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que não foi sangue e carne quem tu revelaram estas palavras, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu também, em verdade, vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus vai dizer mais algumas coisas, mas ele disse o seguinte para os seus próprios discípulos: mas importa que nós subamos para Jerusalém, e ali o Filho do Homem será entregue para sofrimento, será entregue para os anciãos, para os principais sacerdotes e para também os escribas. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará, ou será ressuscitado dos mortos. Imediatamente Pedro, naquele contexto, ele pega o Senhor Jesus à parte e diz assim: Senhor, isso jamais te acontecerá. Tenha compaixão de ti mesmo. Vocês se lembram a resposta do Senhor Jesus? Ele não se dirigiu a Pedro. Ele falou assim: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra cogitar aqui é pensar. O mesmo Pedro que anteriormente teve uma revelação tão profunda, teve um acesso tão direto da própria revelação do Pai Celestial, ele mesmo se tornou o quê? Um instrumento de Satanás. Satanás lançou uma seta na mente de Pedro, e Pedro se apropriou daquela seta. E o que aconteceu? Ele respondeu conforme aquilo. Vocês entendem que mesmo um discípulo consagrado ao Senhor pode receber setas inflamadas em sua mente? Esse é o ponto. Então, há uma batalha, amados irmãos e irmãs, acontecendo exatamente nesse momento, nas regiões celestiais. E qual que é a peleja? A sua e a minha mente. Então, nós devemos estar muito atentos diante dessa situação. Mas se por um lado o inimigo está pelejando, ele está realmente produzindo todas essas realidades que envolvem, como eu disse, engano, sentimentos oscilantes, mentiras, e gerando em nós pensamentos que não são nossos. Pelo outro lado, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a gloriosa pessoa do Espírito Santo buscando ganhar a nossa mente. E ele tem armas também. E vejam como as armas que eu vou citar aqui, elas exatamente são contrapontos das armas que Satanás utiliza para manter-nos escravizados. As armas do Espírito Santo, elas são realidade para confrontar o engano. As armas do Espírito Santo, uma outra delas, é uma infalível palavra para combater sentimentos oscilantes, que é a palavra de Deus. Uma terceira arma é a verdade imutável da própria palavra de Deus para combater as mentiras de Satanás. E a quarta arma para combater aqueles pensamentos criados por Satanás na nossa mente. E pondo esses pensamentos na nossa conta, ele busca levar-nos a pensar assuntos, pensamentos celestiais, pensamentos de Cristo. Isso é uma constante. Irmãos, nós precisamos urgentemente da renovação da nossa mente. É urgente para todos nós. Em menor ou maior grau, nós sempre estaremos necessitados dessa renovação constante. Agora, nesse momento, eu preciso citar duas coisas importantes para vocês. Vou citar uma, vou citar a outra. A primeira coisa importante é nós conhecermos a condição da mente de uma pessoa antes da regeneração. O que a Bíblia tem a nos mostrar a respeito de uma pessoa e sua mente antes dela ser convertida. Aí eu preciso de vocês agora, 2 Coríntios, nesse mesmo livro que estamos, de texto base, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4:4. Nós vamos construir aqui
um direcionamento para que, de fato, nos seguintes momentos possamos estar de modo específico falando daquelas questões muito práticas